Fala pessoal, beleza? Nerso na área de novo. Bom, shame on me, né? Não fiz a gravação do meu vídeo de leituras de 2024. Como vocês sabem, eu tinha entrado para dar aula na Prefeitura de Hortolândia, já devo ter comentado isso em algum outro vídeo, e acabei lendo muito pouco, estava vendo mais filmes, vendo mais séries, desenhando mais, graças a Deus. Mas, então eu vou juntar as leituras de 2024 e 2025. Esse vídeo aqui está sendo na metade de outubro, então não vou gravar tudo agora. No finalzinho eu gravo mais um pedaço e falo das minhas leituras até dezembro de 2025, beleza? Continuei no meu processo de terminar a leitura da coleção dos maiores, os heróis mais poderosos da Marvel, que é aquela linha da Salvati de capa vermelha, né? Acredito que até o final desse ano terminarei o que eu tenho deles aqui. Mas vamos lá, no começo de 2024 eu resolvi ler esse aqui, Will Eisner, Nova York, A Vida na Grande Cidade. Algumas das histórias eu já conhecia, né? Aqui dentro tem a graphic novel O Edifício, que eu já tinha. Tem algumas outras também, acho que Pequenos Milagres também está aqui, mas o Will Eisner dispensa apresentações, né? O Will Eisner é mestre da narrativa, né? O cara escreveu livros aí fundamentais para todo desenhista, como Quadrinhos e Arte Sequencial, narrativas gráficas, a biografia dele é muito boa. Então, assim, todas as histórias, se você gosta de história com pessoas comuns, vivendo vidas comuns, às vezes realidades incomuns, e muitas agulhadas ali na forma com que o ser humano vive, né? Naquela forma hipócrita que a gente vive, isso aqui é um prato cheio, né? Se você é só fã de lançadores de teia, pessoas de capa voando, talvez você não se interesse tanto. Mas para você que gosta de uma história um pouquinho mais realista, o Will Eisner trouxe isso para nós, assim, foi um presente, né? É uma alegria imensa ter dividido o mundo na mesma época que esse cara estava vivo, realmente. Deixo aí a dica para vocês lerem. Bom, como vocês viram, eu também estava lendo o livro do Lovecraft, eu terminei. Estava lendo O Herói de Mil Faces, eu já havia começado esse livro várias vezes e parado, mas aí cheguei até o final, né? Ainda estou dando uma reestudada nele, você vê que ele está marcado aqui assim no começo, porque tem alguns pontos ainda que eu quero passar de novo para entender melhor. A construção de uma boa história está toda aí dentro, né? Joseph Campbell, ótimo historiador. Também eu li O Apanhador no Campo de Centeio, eu reli, né? Porque Holton Caulfield é um daqueles personagens que você... É como aquele seu amigo que você nem concorda muito com ele na maioria das atitudes dele, mas pelo seu carisma, pela sua forma de agir, você acaba respeitando o jeito daquele cara. É o Holton Caulfield do Apanhador no Campo de Centeio. Então eu gosto muito desse livro, acho legal, assim, é uma forma de retratar a juventude da época dele, muito boa, né? Do J.D. Salinger. Então também deixo a dica para quem não leu esse livro, principalmente se você estiver aí na faixa dos seus 20 anos, vale muito a pena ler. E quando você tiver já para mais de 45, como eu, aí você relê e pega os pontos que você deixou passar ou que você se identificava demais com o cara para que você se vire contra ele quando você estiver lendo mais velho, certo? Eu li também uma minissérie curtinha do Wolverine e do Gambit, mas como eu mexi no meu escritório e tal, guardei, mudei revistas de lugar, então não tá aqui. Eu vou colocar a capinha delas aí, provavelmente vocês vão lembrar. Arte do Tim Sale ainda, antes de ficar famoso. Legal, interessante, uma açãozinha assim, bem divertida, né? História curtinha e tal. Aproveitei que eu tinha achado ela lá no meio e mandei bala. E aí, bom, vamos lá, continuando então com as histórias dos heróis mais poderosos da Marvel. Número 40. Peguei essa história do Fera aqui. Não achei lá aquelas coisas. Achei uma aventurazinha. Ele tem o começo ali, que tem a parte bem classicona, né? Quer ver? Deixa eu mostrar a capa aqui pra vocês da edição mais antiga. Deixa eu ver se tá aqui fácil. Capa do Gil Kane, hein? Gil Kane é o cara. Olha lá que legal, né? Então... aqui é a história solo dele, justamente quando ele vira monstro mesmo, né? Porque antes ele era esse personagem aqui, mais humanizado, só com braços e pernas meio desproporcionais. Mas aí, para fazer um disfarce e se esconder, ele acabou fazendo uma poção aí onde ele fica preso depois nessa forma que a gente já conhece ele, mais azulado, parecendo um lobisomem. Além dessa origem, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 histórias, aí no final tem um encontro dele com o Hulk. Então assim, é legal por ser o retrato de uma época, né, das histórias de aventura serem um pouco mais inocentes, assim, mas um pouquinho mais cansativa. Mas valeu a pena a leitura. Acho que se fosse uma série nova, talvez não me chamasse tanta atenção.
Pois aí eu peguei essa do Shang-Chi pra ler, um mestre do Kung Fu. Essa eu achei bem chatona mesmo. Essa aqui é uma minissérie, não lembro de que ano que é, deixa eu ver se aparece aqui. Porque essas revistas aqui, eu não lembro se eu já expliquei em algum outro ano, sempre no final ela traz meio que uma biografia do personagem, passando por todas as fases. Obviamente, como tem muito retcon, né? Retcon são aquelas histórias que, tipo, o personagem foi criado nos anos 60. Aí nos anos 80 eles contam uma história dele quando ele era adolescente, antes de acontecer o que estava acontecendo nos anos 60. Aí eles colocam como se aquilo fosse canônico, então isso é retcon, né? Então, a história aqui é narrada já com esses retcons, contando, às vezes, alguma coisa da infância, essas coisas assim. Essa minissérie saiu em 2011. Achei ela meio cansativa, tem uma arte até legal, dinâmica, mas a história achei básico do básico, assim, né? Não é tão legal quanto as histórias do Doug Monte e do Paul Gulacy nos anos 70, ali começo dos anos 80, né? Historiazinha de máfia básica. Eles já não podem mais usar o Fu Manchu como sendo o pai dele, né? Por conta dos direitos autorais do personagem, que era de literatura pulp. Aí depois eu peguei essa daqui da Polaris pra ler. A da Polaris, deixa eu ver, pelo que eu marquei aqui, eu achei até interessante. Caramba, ela é grossa, hein? Essa daqui valeu a pena o investimento. Né? Todas elas saíam com o mesmo preço em banca de jornal, tanto as fininhas quanto as grossas, então algumas você saía no prejuízo, outras não. Polaris aí namorou um monte de mutante, né? Pá, o personagem tem um visual legal. A origem dela aqui, ó, na época que os X-Men ainda tava com essas roupas carnavalescas. Apesar que eu amo esse vestido verde da Jean Grey, acho legal demais, muito bonitinho. Então tem essa história de origem dela aqui, quando ela começou a aparecer ali nos X-Men. Tem desenho até do Jim Steranko aqui. Depois tem uma saga dela no X-Factor. X-Factor, acho que ela estava namorando o Alex, acho que era. Que é o irmão do Ciclope. Deixa eu ver. Mas é bem legal, assim, o desenho é interessante, é funcional. E a história é legal também, a história é boa, não é ruim não. Então, para quem gosta dessas sagas mais espaciais, dos X-Men, essas coisas assim, vale a pena. Olha lá, alguns dos desenhos aí. Não vou conseguir explicar toda a história, porque como eu li em 2024, a cabeça já deu uma fritada. Mas tem o Warlock, tem Jocasta, vai aparecendo esses outros personagens também. Missãozinha e o resuminho da história dela no final, porque também não era uma personagem que eu acompanhava tanto. Ajudou porque eu ficava meio perdido com a história dela. Depois veio a do Hank Pym, né, que é o primeiro Homem-Formiga. Essa eu achei bem mais ou menos. Ela já vinha repetindo aqui as primeiras aparições dele em Tales to Astonish. Essas duas aqui eu já tinha numa outra encadernada que tinha saído um pouco antes do filme. Depois aí tem uma série dos Vingadores aqui. A capa tá legal, hein? Porque uma vai continuando aqui, uma vai continuando o desenho da outra, ó, tá vendo? Então isso é interessante. E essa daqui, tem umas coisas que eu lembro dessa daqui, assim, uma das partes que eu achei mais legais foi uma treta que ele tem com o Senhor Fantástico, assim, o Senhor Fantástico dá uma carteirada nele e fala assim, Hank Pym, você sabe que eu entendo de partículas Pym mais do que você que descobriu essas partículas, sabe? A briga foi feia. Também aparece a Jocasta, né, então o Hank Pym, ele tem aquelas questões mentais dele, né, múltipla personalidade, aquelas coisas. O desenho tá interessante, mas não é uma história assim que, meu Deus, precisa saber disso para que eu possa entender a Marvel, né? Então, por isso que eu coloquei uma carinha de mais ou menos aqui nas minhas anotações. Depois veio... que mais? O que tem aqui? A do Hércules. A do Hércules também achei bem mais ou menos. Tem a primeira aparição dele. Ele enfrentando o Thor aqui. Já enfrentou mais de uma vez. Depois, na história dele mesmo... Era uma época que ele estava meio querendo sair dos Vingadores e tal. E aqui parece que ele perdeu a memória. Ele foi encontrado pela cidade ali. Aí os caras tentam ajudar. Mas assim também, um desenho bem genérico. Uma historinha só para o pessoal não esquecer do personagem. Eu acho que um pouco antes foi uma história que ele meio que fica chateado com os Vingadores quando a Vespa assume a liderança. Depois vai aparecer isso no encadernado da Vespa desse daqui. Então ele deu uma desencanada mesmo, por isso que ele saiu. Então ficou meio confuso isso, eles deviam ter lançado a dele depois da Vespa, para ficar mais fácil de acompanhar. Olha lá, uns desenhos bem cara dos anos 2000. Uma colorizaçãozinha de plástico. Mas é um herói também que é bem lá do C da Marvel, né? Não chega a ser nem lá do B. É bem esquecidíssimo, assim. Comparado com o Thor, né? Não é nada. Aí saiu essa aqui do Homem de Gelo. Olha, essa já é mais fininha mesmo. Também achei bem mais ou menos. Tem o Origens dele.
Aliás, essas histórias de origem são interessantes. Eu gostei muito da Jean Grey, vou falar dela mais no final aqui. Eles colocam assim, uma historinha mais pessoal, né, do personagem ainda jovem, descobrindo seus poderes. A do Colossus também saiu junto com essa, né? Já, isso aqui é tudo coisa dos anos 2000, tá? Foi saindo tipo origens de cada um. Então, assim, é bonitinha, tal, é legal, nada que vá mudar completamente o personagem, mas geralmente tem uns desenhos bem funcionais. E depois saíram 4 histórias dos X-Men aqui, do volume 66 ao 69, que é final dos anos 90, dá pra ver pelo layout da capa, essas letronas amarelas aqui, essa coisa brega, absurda de capa. E que também, assim, é bem passável a historinha, né? São histórias dos X-Men, eles acharam que, assim, o protagonismo do personagem aqui ia destacar, por isso que colocaram aqui. Mas, bom, não envelheceu tão bem esse tipo de arte, eu acho. Foi bem cansativo para ler. Eu li em 2024, já também não consigo lembrar de quase nada. Quem que desenhou isso aqui? O Scott Lobdell escreveu. Se tiver algum fã de Scott Lobdell aí, por favor, comenta e defenda esse cara, porque eu não lembro de quase nada bom que ele fez. Desenhos do Carlos Pacheco, Pascoal Ferreira e Salvador Laroca, né? Todos aqueles caras que vieram na era de Madureira lá, né? Desenhando todo mundo com aquele zoião. Aí fica uma mistura de videogame com anime lá. Não sei não. Nos anos 90 era divertido, final dos anos 90. Depois, sei lá. Aí a 48 é a Vespa. Eita, peraí, quantas eu perdi aqui, né? Eu comecei na 40. Eu perdi a 41, a 44. A 41 e a 44 eu não tenho, hein, gente? Depois, se alguém quiser aí mandar pra mim de presente, me avise antes de eu comprar no sebo. Da Vespa, capa bonitinha. Também é a primeira aparição dela no Tales to Astonish aqui, junto com o Hank Pym. Legal. Aí tem uma história do Avengers aqui nos... história dos anos 80. Essa daqui, então, não sei. Essa daqui não... Eu tinha confundido quando eu falei do Hércules que ele tinha saído. Então eu achei que tava na da Vespa, mas não tá não. Mas essa daqui é quando ela assume os Vingadores... clássicos aqui, desenho do John Buscema, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui, não, porque eu tinha começado a ler ela dia 18 de dezembro, não anotei se eu gostei ou não, mas, assim, a cara dos anos 80 é essa história. Tem um personagem que ele consegue derrotar todos os Vingadores aí usando outros vilões, como por exemplo o Pensador Louco, né, que já tinha sido vilão de vários personagens aí da Marvel, principalmente do Homem-Aranha. Então... Dr. Druida, tem alguns personagens, assim, eles se juntam e conseguem aprisionar todo mundo, e como o Capitão América tinha caído fora também nessa época, aí a Vespa tem que correr atrás de alguns dos heróis da Marvel para salvar. Então essa daqui eu achei até interessante, justamente, principalmente por causa da arte do John Buscema e tudo, né? Finalzinho aqui, Capitão América já também querendo escolher um líder. Mas tem uma coisa que é interessante, né, nessa daqui, né? Tá vendo que uma das capas é o Cavaleiro Negro aqui? Porque o Cavaleiro Negro também, mano, como ele tava gado atrás da Vespa nessa fase que ela tava separada do Hank Pym. Meu Deus do céu, mano, que homem mole. Também é um personagemzinho bem lá do C, né? O Cavaleiro Negro, né? Então, bom, é isso aí. Aí começamos aí 2025 com o Motoqueiro Fantasma, Ciclo Vicioso. Tem a primeira aparição dele. Classicona. Aliás, essa primeira aparição eu deixo uma dica para vocês procurarem ela pela editora Block. Apesar da impressão tá bem ruinzinha na época, mas as gírias que os caras usam ali assim são muito incrementadas, velho. Nos anos 70. É Block, né? Aquelas cores vivas e tal. Puxa vida. É muito da hora. E essa história do Ciclo Vicioso aqui é... Quem que desenhou? Mark Teixeira? Deixa eu ver. É Javier Saltares, Mark Teixeira e Richard Corbin. Só cara bom. Então, essa daqui vale bem a pena. Pra quem gosta do personagem Motoqueiro Fantasma, olha lá, enfrentando o Doutor Estranho e tudo, né? Johnny Blaze, não é o Danny Cat esse, mas é uma história legal, assim, né? Não é... Essa aqui que ele vai preso aqui, desenhada pelo Richard Corbin, é sensacional. Então tem gente que considera essas histórias como histórias de terror, mas eu não sei se eu considero terror, não me assusta tanto assim, mas eu acho meio divertido esse lado mais sombrio da Marvel aí. Deixa a dica pra essa do Motoqueiro Fantasma pra quem quiser procurar. Continuando, fui ler essa do Magnum. Caramba, também é um personagem que não me chama tanta atenção, hein? Tem a aparição dele aqui quando ele era vilão ainda, Wonder Man. Aí depois tem umas Avengers antigas, umas 3 primeiras Avengers comecinho dos anos 80 aqui. E depois tem um Avengers 2 aqui, que é uma aventura dele com o Fera. Essa do Fera eu achei mais divertidinha até. Aí eles se encontram aí pra uma missão, né? Meu, olha a roupa das meninas aqui, pelo amor. Se fosse hoje, pronto, né? Já sabem, né? Mas olha lá, cenas de ação bem legais. Os personagens estão bem humorados, né, na história, assim, várias piadinhas.
e tal. Uma história de ação bem filme pipoca, assim, pra se divertir. E com certeza também tem os bastidores das histórias dele e a origem dele no final, que também ajuda pra quem não entende. Só achei que essa capa não ficou nada a ver, porque eles tentaram modernizar aqui, colocar uma coisa mais moderna, mas a história se passa antes, então fica meio descaracterizado. Eu acho que aquele visual dele dos anos 80, com aquele óculos escuro, assim, parecendo um motorista de cometão, de ônibus de viagem, era bem mais legal. Aí tem essa do Banshee. Essa eu até gostei, por mais que seja nos 90, eu gostei. Tem a origem dele aqui, né? Primeira aparição dele também como vilão, né? Bem comum isso na Marvel, né? O cara começa como vilão, faz sucesso, vira herói. E depois uma história dos anos 90 também, com aquele monte de capa brega. Aliança Falange, isso aqui é clássico, em formatinho, né? Aliança Falange, os caras tomam conta ali dos mutantes, prendem na mansão lá, os novos mutantes aqui estavam aqui, todos aprisionados. E eles têm que recorrer ao velho Banshee, né, que também é um dos X-Men mais velhos que tem. Ele já entrou, já meio velho, já era um motorista de táxi irlandês quando ele entrou para salvar os originais lá na Ilha Krakoa. Apesar daqueles desenharem ele com cara de jovem, mas aí eu acho que é a incompetência do desenhista mesmo. Mas é uma historinha bem legal, essa daqui eu gostei, sim, não achei ruim, olha lá. As cenas de ação também bem interessantes, bem a cara dos anos 90. Tem acho que uma fase que ele tá meio sem poder aqui, uma coisa assim. Ele não estava conseguindo dar os gritos dele, depois ele recupera. Mas é bom pros saudosistas aí. Aí veio isso, opa, esse tá pesadão. Cavaleiro Negro, olha lá, o gado demais. Não, tô brincando, nessa aqui ele não tá tão gado. Cara, essa daqui é da hora. Essa daqui tem as primeiras aparições dele aqui no Avengers, né, nos Vingadores. E depois tem essa história aqui, ó lá, os caras ressuscitam o Drácula da Marvel lá, aquele Drácula que tem aquela cara de cantor brega, pá. Porque o cara tá querendo... Ele tá querendo transformar a Inglaterra numa nação vampira. Então ele pega todos os heróis ingleses, né? Cavaleiro Negro, Capitão Bretanha, esses caras assim. E vai tentando aprisionar, transformar eles em vampiros e tal. Olha lá, o desenho tá bem legal. Isso aqui deve ser 2009, por aí que saiu. Deixa eu ver quem desenhou. Paul Cornell escreveu, Leonard Kirk, Mike Collins, Ardian Syaf e Adrian Alfona. Não conhecia nenhum deles. Mas tá bem bonito, olha lá. Tem hora que lembra um pouco o Brian Hitch, Gary Frank, né? Esses caras assim. A capa do Greg Land, né? Aquele charlatão que fica desenhando em cima de foto, mas é legal, né? Olha lá. Tá bem interessante. E essa história aqui foi boa. Essa aqui eu achei legal. Uma perseguição aí, o Drácula leva um monte de gente pro espaço, transforma um monte de gente em vampiro, desce todo mundo com a nave e chega na Inglaterra lá querendo pegar o pessoal de jeito. Então não chega a ser... Esses quadrinhos aqui chamam só... Capitão Britânia e MI-13. Saiu o número, volumes 10 a 15 e o anual número 1 aqui, além das histórias dos Avengers. Então é bom também para conhecer um pouco mais o Cavaleiro Negro nessa história. Aí tem essa aqui do Tocha Humana. Bem fraquinha, né? Olha lá, esses desenhinhos também, assim, parecendo um gibizinho infantil. Tem a origem dele aqui também. Origem mais ou menos, assim, né? Ele, quando tinha um carinha que ele queimou a cara dele na adolescência. E aí ele transformou, o cara ficou meio cicatrizado e por conta disso o cara meio que pegou um ódio de coisa que pega fogo, assim, o cara virou um bombeiro. E aí depois ele meio que tem que ajudar o Tocha Humana, a cara dele toda cicatrizada aqui. Isso aqui, quem que desenhou isso aqui mesmo? É Scott Young? Deixa eu ver. É Scott Young que desenhou, o Karl Kesel escreveu. O Karl Kesel é legal, né? Escreveu história do Superboy no Retorno do Superman e tal, né? O cara é bom. Mas essa historinha aqui ficou bem basicona, né? Olha lá, olha o tipo de desenho madureiresco que isso aqui tem, meio Roger Cruzesco, né? E aí tinha esse lance, né? Um pegou a mulher do outro aqui e tal, mas eles tiveram que se encontrar aí, dividir as forças, porque tinha alguém que estava com poderes incendiários também ali na história e eles tinham que impedir. Mas fraquinha, não é nada muito grande, parece que é uma história bem fechada, quase por mim, eu nem considero canônica. Por fim, chegamos na 56, porque eu também pulei um monte, que deve estar faltando várias aqui, deixa eu ver. 48, 49, 50, eu perdi a 51 e a 54 também dessas daqui, já sabe, então vou colocar a capinha delas aí, quem quiser me ajudar aí já fala, quem tiver para vender também, se quiser me avisar, se tiver por um precinho bom, eu vou pensar, hein. Aí tem essa do Colossus. Colossus praticamente em todas as histórias aqui enfrentando o Arcade, que é aquele vilão deles lá, parece um Nelson Rubens, sei lá, meio Walter Mercado, meio Gary Glitter. O cara todo enfeitadão ali, que ele tem grana pra caramba, fica criando uns lugares ali. Então essa primeira aqui, The Trial of Colossus aqui, ela mostra como o Arcade
apagou a mente do Colosso e transformou ele num personagem todo comunistão, socialistão, que é o super patriota, e ele meio que fica com raiva dos americanos, e daí ele quer se vingar dos X-Men e tal. Isso é coisa antiga. E depois na recente também ele volta, né? Olha lá o uniforme dele aqui, como se, tipo, se ele virasse um X-Men da Rússia, o que ia acontecer nele? Ele ia virar super patriota, olha o Stalin, mano, no macacão do cara. Cara, se isso aqui saiu hoje, ia ficar... Caramba, podia colocar ele versus o Superman do Red Sun lá, do Mark Millar, né? Então foi esse martelo. Mas tá ele aqui com a namoradinha dele, que já tinha aparecido ali também na história do Cavaleiro Negro, né? Caramba, as meninas lá também, tudo, né? Piriguete do carrossel total, essas super-heroínas da Marvel. Aí, ó lá, as cenas de ação são boas, mas é a história do arcade, né? Tipo história do Mojo. Tem gente que gosta, tem gente que acha meio, né, fraquinha. E no final eles colocaram a história de X-Men Origins Colossus. Essa tem um desenho muito bom, a história inteira. Também, né? O cara trabalhava nas fazendas geladas da Rússia e tal, como que ele descobriu o poder, como que os comunistas não pegaram ele para trabalho escravo, né? Essas coisas. Que depois foi usado de retcon. Quem que desenhou X-Men Origins Colossus? Trevor Hershine. Não, Trevor Hershine. Isso mesmo. Christopher Yost escreveu. As histórias dele contra o Arcade, a primeira do John Byrne e Terry Austin, né? Fantásticas, né? Chris Claremont e John Byrne também escrevendo. E a outra história é do Ben Rabb e do Brian Hitch, já nos anos 90. Né? Olha lá. Brian Hitch ainda antes de fazer os Supremos, né? Então ainda tinha aquela carinha Image Comics, mas legal, né? Já era um destaque. No momento estou lendo essa da Jean Grey, que é a número 59. Eu não tenho a 60, né? Eu tenho só depois a outra mais pra frente, que é a da Tropa Alpha. Por enquanto eu tô gostando muito. Por quê? Porque primeiro que tem a história Origins dela é desenhada pelo Mike Mayhell, mas sem aquela colorização de computador chata que ele fez na Vampirella, por exemplo, né? De lápis. Isso aqui é aquarelona, assim, emulando Alex Ross. Olha que da hora. Muito bonito. Olha que bonitinha, ela pequenininha, né? Uma história assim de que ela meio que causou a morte da irmã e não tá conseguindo superar, então o Xavier vem e mostra que a culpa não foi dela e tudo. Olha lá, ela começando na sala de treinamentos ali dos X-Men. Muito legal, bonitinho. Conseguiram fazer uma história emotiva e tal, né? E ela descobrindo os poderes aqui, como com o Xavier. Aí a outra história é aquela que também tinha saído aqui em formatinho, que é o casamento dela com o Scott Summers, né? Depois de 50 anos de namoro, acho que é 1990, né, que eles casaram. Aquela história que é a cara daquele desenho da Image também, né? Tudo exagerado, né? As meninas tudo pelada quase no casamento deles lá. Olha a filha dela, que é a Rachel Summers, a roupa que tá, né, de piriguete. Fez um casamento na favela do Rio de Janeiro, né? Olha lá, aqui ela entrando com o pai dela e pá. Mas, pô, quando eu li isso aqui, eu achei sensacional. E depois mais uma também, que é a cara dos anos 90, que é as aventuras de Ciclope e Fênix, né? Que eles vão pro futuro e tal, encontram lá o Nathan, que é o Cable, né? Encontram a Rachel e trocam de corpo ali no começo. Isso aqui tem desenhos do Jimmy Ha. E é um futuro bem Exterminador do Futuro mesmo, né? Um futuro bem apocalíptico, tudo as máquinas tomando conta ali, né? Mas é muito legal, assim. Eu lembro quando eu li essa minissérie que saiu aqui, agora tô relendo e tô gostando, sabe? Por enquanto tá bem divertido. Então, terminando essa, eu vou ler a Tropa Alpha. E que mais? Quais são os planos? Deixa eu pegar aqui qual vai ser a minha lista. E daí, se eu cumprir, eu vou continuar esse vídeo aqui. Vou gravar provavelmente no comecinho de janeiro, quando eu estiver de férias, falando o que eu achei. Continuando, então, né? Bom, aí eu vou ler esse da Tropa Alpha, que é o número 87. Né? Tem a primeira aparição deles nos X-Men, olha lá. E as revistinhas, primeiras revistas solo. Muito legais. Essa da Snowblind aqui, tem aquela sequência fantástica que ficou lendária do John Byrne só desenhando os quadrinhos em branco e com as falas, e todo mundo fala, pô, mas o cara recebeu e nem desenhou, pá, não sei o quê. Porque é a briga do Pássaro da Neve, e eles estão numa nevasca, né? Então não dá pra enxergar nada, mas o cara consegue fazer, ó lá, consegue separar em quadrinhos, em narrativas, você consegue imaginar. Isso aqui tinha saído acho que nas Super Aventuras Marvel. Sensacional, mano, muito bom. Então não vejo a hora de ler. Eu gosto muito, você gosta de Tropa Alpha? Eu acho sensacional. Aí eu vou dar uma pausa com o quadrinho, vou pegar pra lista aqui que é o Lords of Chaos. Vocês sabem do que se trata esse livro, né? Eu comprei, ó, nem tirei do plástico ainda, eu comprei numa liquidação aí da editora Estética Torta. A editora Estética Torta era de um cara que deu umas mancadas tortas aí, mas depois o cara conseguiu se corrigir. E eles estão lançando livros sensacionais, principalmente de biografias e momentos assim de fase de grandes músicos de rock, né? Bom, Lords of Chaos, tá, vou explicar pra quem não sabe. Tem até um filme que esse nome, né? Foi aquele evento que aconteceu no começo dos anos 90, onde as bandas de heavy metal extremo da Noruega começaram a cometer crimes para se tornarem mais extremas, né? Queimaram igrejas, aí teve músico que matou músico, teve músico que matou pessoa inocente porque discordava das ideias. Então aqui tem um apanhado meio desse período sombrio aí na Noruega, tá? Vou ler, depois eu comento para vocês o que eu achei.
Aí eu comprei as espadas selvagens de Conan, que eu também nem tirei do plástico ainda. Eu ia comprar, eu tinha visto alguns vídeos, né, explicando, mas como o meu grande amigo Márcio da Comic City falou, cara, você pega Conan, pá, não sei o que, você tem que pegar isso aqui. Aí eu falei, bom, tá bom, vou ler, né, vamos ver. Elas são preto e branca por dentro, né, e tenta emular aquele classicão da espada selvagem. Vamos ver se eu vou gostar ou não, né? Eu sei que a primeira história tem uma luta aí com o tiranossauro, alguma coisa assim, né. Vamos ver como é que vai ser. Aí além dessa eu peguei essa daqui também, só pra ler nas férias, pra descansar a cabeça. História do Predador. Grande personagem aí do cinema, mas eu acho que funciona muito bem com quadrinhos, porque ele tem, como posso dizer assim, o mundo dele é muito vasto, né? Então às vezes não dá tempo de ficar fazendo filme, vamos explorar em outras formas, né? Com videogames, com quadrinhos, com coisas assim. Até RPG, por que não? Vamos torcer pra história ser boa. E além do Predador, é claro, também peguei do Alien, né? Olha lá. Essas aqui do Alien, Linhagem de Sangue e Renascimento, são coisas que saíram aqui em 2021, 2022. Então também é um personagem que eu gosto muito, eu tenho muitos quadrinhos dele. Se um dia vocês quiserem aí, peçam aí que eu faço um vídeo só com meus quadrinhos de Alien. Não só quadrinhos, né? Eu tenho aquele livro, eu tenho as séries de livros também que saíram aqui, aqueles 3 das capas metalizadas, tem a adaptação do primeiro filme. Tem um que é livro com várias ilustrações, que foi escrito pelo Bissett e desenhado pelo David Dorman, chamado Tribes. Eu não sei porque isso nunca saiu no Brasil, porque é maravilhoso. Então aí. Vamos ver, será que eu consigo ler tudo até o final de dezembro, comecinho de janeiro, para gravar o vídeo? Vamos torcer, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí, deem like, joinha. E vamos discutir cultura, que o mundo tá muito terrível, né? Agora vamos que eu tenho que dar aula. E a criançada tá fazendo bagunça, hein? Falou! Aquele abraço do Mac.